Colega advogado, colega advogada, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de Advogando perante o TJ de Alagoas. No módulo passado, nós iniciamos a tratar, ou nós terminamos o módulo tratando da questão do plantão judiciário. Nesse módulo, nós vamos dar continuidade a isso, elencando de uma forma epigrafada, de uma forma mais resumida, a questão das regras concernentes efetivamente ao plantão e tratando especificamente de como você, colega advogado, você, colega advogada, poderão, dentro do sistema de automação do judiciário, ajuizar, protocolar uma determinada peça dirigida ao plantão do TJ de Alagoas. Então vamos para a tela. De acordo com as regras do regimento interno do tribunal, a competência em tese para julgar as demandas apresentadas diante do plantão judiciário, no segundo grau, seria do presidente ou vice-presidente por sistema de revezamento ou mediante acordo entre ambos. No entanto, senhores, é importante que vocês compreendam que essa regra da competência, que era a regra original do tribunal até muito pouco tempo atrás, a partir das últimas modificações feitas no regimento interno, somente se aplicam nos feriados forenses ou feriados prolongados. Então, vejam, regra geral, o presidente e o vice-presidente do tribunal vão atuar em sede de revezamento quando o plantão judiciário se der no feriado forense, no recesso do judiciário ou feriados prolongados. Nas demais hipóteses, quando eventualmente o plantão judiciário incorrer num final de semana ou num feriado específico dentro da semana em que não haja efetivamente horário ordinário de atuação do Poder Judiciário, as circunstâncias recentemente foram modificadas. E isso pode trazer algum grau de dúvida para o colega advogado iniciante, e é isso que a gente vai tentar resolver a partir de agora. Então vejam que nos feriados prolongados, ou presidente ou vice-presidente estarão atuando em revezamento nesse plantão. No entanto, voltamos à tela, nos sábados e domingos não integrantes dos feriados forenses, ou feriados prolongados, o serviço de plantão é exercido, senhores, por todos os desembargadores em ordem de antiguidade em sistema de rodízio. Durante todos esses anos, acabava se tornando extremamente difícil para o presidente e o vice-presidente do tribunal estarem no plantão judiciário todos os finais de semana do ano. Então, para evitar esse peso, para evitar essa sistemática que acabava causando um grave problema àqueles que estavam eventualmente ocupando os mandatos de presidente e vice-presidente do tribunal, foi que, com as modificações operadas a partir deste regimento interno atualmente em vigor no TJ de Alagoas, é que se criou esse sistema de rodízio. Então, exceto pelos feriados forenses prolongados, como a gente já viu anteriormente, os finais de semana que não estejam integrados dentro do recesso do judiciário ou em feriados prolongados, a atuação, a competência para atuar no plantão judiciário vai se dar dividida por todos os desembargadores. Então, isso é uma forma de racionalização do serviço e de distribuição do encargo relativo ao plantão judiciário, levando em consideração, como nós já vimos no módulo passado, que o plantão judiciário tem um horário presencial, no qual os servidores e a autoridade judicional devem estar à disposição, e também um horário não presencial, como a gente vai ver a partir de agora. Voltemos à tela. Então, o presidente, independentemente de ser ele ou o vice-presidente, enfim, que estiverem à disposição do plantão judiciário ou qualquer outro desembargador no método que a gente tratou anteriormente relativo ao sistema de rodízio, o presidente do tribunal deve designar por meio de uma portaria a equipe de servidores que serão necessários à realização deste plantão do segundo grau. Como a gente já disse antes, no próprio site do tribunal, e a gente vai reiterar agora, essa equipe de servidores, os contatos dessa equipe de servidores e a indicação de qual autoridade judicional que estará responsável pelo plantão devem estar acondicionados de maneira pública, de maneira acessível ao judicionado e aos advogados e, principalmente, estarão dispostos no sítio virtual, no site do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Alagoas. Então, voltemos para a tela. A relação dos nomes dos servidores, o seu cargo, o telefone e o endereço do Tribunal de Justiça serão disponibilizados, como eu acabei de dizer, na internet, lá no site do TJ, em local de fácil visualização e acesso. Logo, quando vocês entram no site do TJ, normalmente já vai se apresentar uma janela, na qual estarão apresentadas nessa janela os avisos mais importantes, né, do TJ,
Nessa janela, se vocês observarem, um desses avisos normalmente é justamente a questão relativa ao plantão. Tanto o plantão de primeiro grau, estarão indicando quem é a autoridade jurisdicional, por exemplo, que estará responsável pelo plantão criminal e pelo plantão civil na capital, quem são os responsáveis por cada circunscrição do plantão no âmbito do interior e também a respeito do plantão de segundo grau. Então, no próprio site do tribunal, basta a visita, basta o acesso durante a semana ou até durante o próprio plantão, estará lá disponibilizada a lista do desembargador que eventualmente estará responsável pelo plantão, ou do próprio presidente, ou do vice-presidente, e a lista dos servidores com o contato, o telefone e o endereço onde se dará o processamento desse plantão. Normalmente, o plantão estará acontecendo exatamente no prédio do Tribunal de Justiça, que é aquele prédio que fica ali perto do Teatro Deodoro, que fica ali na Praça Deodoro, que justamente estará à disposição do colega advogado no horário presencial ou, eventualmente, nos demais horários, a depender da necessidade, da urgência que aquele pedido, aquela ação, que aquele recurso reclamarem. Então, voltemos à tela. O horário presencial, como a gente já disse, é de 7h30 às 13h30 em dia que não tem expediente judiciário, e de 13h30 às 17 horas em dia em que há expediente judiciário, mas os demais horários, a partir da finalização do horário presencial, elas são consideradas como um período de sobreaviso. Isso significa que a autoridade, mesmo encerrado o período de atendimento presencial, a autoridade é responsável pelo plantão judiciário 24 horas por dia. Enquanto perdurar o plantão, ou seja, enquanto o tribunal não retomar o seu horário, a sua atividade normal, essa autoridade que está responsável pelo plantão estará responsável também, será o órgão jurisdicional competente para apreciar eventuais medidas que devam ser tomadas com urgência, com emergência, em que eventual direito possa se deteriorar, possa deixar de existir em função do tempo. Então, nestas situações específicas, lembrem-se, isso é importantíssimo, para além do horário presencial do plantão, há também um chamado período de sobreaviso. Além disso, senhores, como a gente disse antes, em dias úteis, antes ou após o horário de expediente, o plantão será exercido pelo desembargador, a quem for distribuído regularmente o feito. O que nós queremos dizer com isso é que, sendo dia útil, mesmo fora do horário ordinário do Poder Judiciário, o que acontece é que esse processo ingressa na distribuição normal, para um dos desembargadores a quem recairá a competência, e esse desembargador será responsável pelo exercício pela atuação relativa ao plantão judiciário. Outra coisa que é importante, e aqui tem muito mais a ver com a questão da forma, é que o regimento interno do tribunal diz que durante o plantão judiciário do segundo grau, as petições, peças processuais e documentos deverão ser encaminhadas para o tribunal plantonista com os dizeres plantão, Tribunal de Justiça. Eventualmente, as peças que não sejam condicionadas, que não sejam elencadas, que não sejam dirigidas, que não sejam endereçadas ao plantão judiciário de segundo grau, mesmo que sejam protocoladas no horário do plantão, seja no horário presencial, seja no horário de sobreaviso, elas não serão apreciadas durante o prazo do plantão, mesmo que haja urgência, e serão apreciadas somente quando do retorno das atividades ordinárias do Poder Judiciário. Então vejam que é muito importante que o colega advogado, que a colega advogada se preocupem com essa parte do protocolamento correto da petição. Então, eu recomendo que, além do protocolamento, que a gente vai falar de maneira bastante pragmática a partir de agora, que a petição seja endereçada ao plantão judiciário, que é ao juiz plantonista, ao desembargador plantonista, à unidade jurisdicional relativa ao plantão judiciário, e que também vocês tomem o cuidado, colega advogado e advogada, a fazer o direcionamento dessa peça no sistema integrado, no sistema de automação judiciária de forma correta. Por quê? Porque se você não fizer isso, voltemos para a tela, como já colocamos aqui, existe essa questão da forma. Se vocês não fizerem isso, as petições e peças processuais que sejam enviadas em desacordo com essa determinação não serão remanejadas pela Diretoria de Tecnologia da Informação e serão distribuídas somente depois do período de plantão judiciário, de acordo com a legislação processual em vigor e as disposições contidas no regimento interno do TJ Alagoas. Então vejam
que o risco aqui é muito grande. Risco de que uma demanda que efetivamente tem urgência para ser apreciada, porque o colega advogado protocolou durante o plantão, porque o colega advogado não faria isso se não houvesse essa necessidade, corre-se o risco, por desrespeito a essa questão da forma, de você não ter a sua petição apreciada no plantão. Então, tomem extremo cuidado com isso, e para evitar esse problema, nós vamos passar um passo a passo para vocês, obviamente de maneira muito resumida, para que vocês compreendam exatamente como se deve fazer, como se deve proceder em regra ao feito. Então, como vocês já viram, o regimento interno e o Código de Organização Judiciária tratam de que os atos, o processamento dos feitos no Tribunal de Justiça se dá de maneira virtual. Isso significa que o colega advogado e advogada devem possuir certificado digital e, a partir daí, o protocolamento dos feitos deve se dar exatamente por esse sistema. E aí, como o colega pode não ter muita experiência em relação a essa questão, nós vamos demonstrar o que é que vocês devem fazer. Então, no slide seguinte, vocês podem verificar que nós temos dois momentos específicos. Quando vocês entram no site do TJ, na principal página, vocês devem descer até a parte onde tem escrito Serviços. Nessa parte vocês vão ver uma série de ícones condicionadas em várias abas. Abas Judicial 1, Judicial 2, Ao Cidadão e Consultas, certo? Vocês devem necessariamente procurar essa primeira aba. Normalmente, quando vocês entram no site, ela já vai estar aparecendo. E nessa primeira aba, existem duas formas de eu chegar ao local onde a gente eventualmente precisa para o protocolamento das peças. Vocês podem ir diretamente no peticionamento de segundo grau, ou, como eu vou recomendar a vocês, para que não haja dúvidas, eu prefiro recomendar que vocês ingressem nesse primeiro aqui, no chamado Portal SAGE. Certo? Então, entrem em Serviços, vão para os Judiciais e se dirijam justamente ao chamado Portal SAGE. Esse Portal SAGE, ele integra todas as atividades jurisdicionais virtuais do Poder Judiciário. Lá vocês podem fazer consultas a petições, vocês podem salvar uma petição para protocolar mais tarde, vocês podem peticionar no primeiro grau, no segundo grau, podem peticionar no plantão. Então, acaba que a informação fica de forma muito mais fácil de ser alcançada se vocês forem por ali, né? Então, para evitar problemas, esse passo a passo que eu estou mandando para vocês, que eu estou conversando com vocês, eu acho mais interessante fazer dessa forma. Então, em sendo plantão judiciário, havendo a necessidade de protocolar-se uma petição, um pedido, um recurso, uma ação durante o plantão judiciário, vocês devem ir no site do Tribunal de Justiça, no principal, na página principal, descer até a parte onde se apresentam serviços, ir para a parte Judicial 1 e entrar no portal SAGE, certo? Voltemos para a tela. Quando vocês entrarem no portal SAGE, vai aparecer esse simbolismo aqui do ESAGE e vocês devem se dirigir a esse ícone aqui, que tem 3 linhas na lateral esquerda, lá no topo da tela. Então vão aparecer todas as opções e quando vocês apertarem nessas 3 linhas, vai aparecer justamente o chamado menu ESAGE. Eu não coloquei o menu todo porque eventualmente a informação que nós precisamos está logo aqui, e vocês vão ver que no menu ESAGE tem lá conferência de documentos, certidões, consulta de pauta de julgamento, enfim, todas aquelas informações necessárias ao exercício da advocacia, e vocês vão verificar que tem aqui o chamado peticionamento eletrônico. Peticionamento eletrônico de primeiro grau, peticionamento eletrônico de segundo grau, peticionamento eletrônico de turmas recursais, plantão de segundo grau e precatórios. Então, o colega advogado, ele deve se preocupar, depois de ingressar neste menu, em pressionar essa opção. A partir deste momento, quando vocês utilizarem essa opção, automaticamente vocês vão adentrar na parte referente, não só ao peticionamento eletrônico para as turmas recursais, mas especificamente para o plantão de segundo grau, que é que nos interessa, certo? Então, vá em Serviços, entre no portal SAGE, vai ser aberta uma nova tela. Nessa nova tela, siga para as 3 linhas, que vão ficar à esquerda, logo ao topo do site do portal do SAGE, e procurem o plantão do segundo grau. Ao apertar nessa opção, vocês já vão entrar especificamente na página referente ao plantão de segundo grau, como a gente pode verificar abaixo. Desculpe,
efetivamente no plantão do peticionamento do plantão do primeiro grau. A partir do momento em que vocês adentram nessa tela, que apertam nessa tela, o que vai acontecer é que vão aparecer uma série de informações onde vocês vão poder inserir o PDF referente ao pedido que vocês estão protocolando e vão habilitar todos os dados referentes ao processo, à ação, ao pedido, ao recurso que vocês eventualmente estão interpondo durante o plantão, certo? É importante que nessa fase vocês verifiquem lá onde a peça vai ser dirigida, que vocês coloquem plantão judiciário de segundo grau. Além disso, senhores, isso não vai ter referência em relação à advocacia criminal, porque os pedidos, normalmente os recursos, as ações, elas normalmente não dependem de preparo, mas no âmbito civil isso seria muito comum. É obrigatório que vocês se preocupem nesse momento, antes de ajuizar a petição, de entrar na parte do site do TJ de Alagoas, do sistema de recolhimento de custas, onde você vai poder preencher as informações, receber o boleto referente às custas, fazer o pagamento e, obrigatoriamente, sob pena de, eventualmente, perder o seu recurso por deserção, de ter que juntar, junto aos documentos que vocês vão colacionar ao pedido, também o boleto referente às custas e o comprovante de pagamento. Então, também para auxiliar o colega advogado e a colega advogada, nós vamos colocar um passo a passo. Então, o preparo, a gente vai fazer a mesma coisa, vai entrar na parte de serviços, vai para o portal ESAGE, como a gente já tinha dito, relativo ao peticionamento do plantão, só que agora nós vamos para essa fase aqui, onde tem escrito recolhimento de custas, e vocês vão procurar as custas processuais de segundo grau. A partir daí, vai aparecer uma tela, onde vocês vão poder preencher todos os dados referentes ao cálculo dessas custas. Ao avançar, vai ser confeccionado automaticamente um boleto referente a essas custas, que pode ser pago, e a partir do momento em que vocês forem ajuizar a demanda, na interposição do recurso, é obrigatório que o recorrente comprove, nos termos da legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive o porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Então, mesmo do plantão judiciário, se aquela determinada ação, se aquele determinado pedido ou recurso depender do recolhimento de custas, é obrigatório que o colega advogado e advogada preocupem-se com essa situação. Então, juntem o pedido, vão lá na parte do recolhimento de custas, façam o cálculo, preencham as informações, vai ser confeccionado um boleto, a partir do pagamento desse boleto, façam juntar o boleto e o comprovante do recolhimento dessas custas, certo? E com isso vocês têm as informações básicas referentes ao plantão judiciário. Outra hipótese, outra informação que eu considero bastante importante é que, para além da pauta jurisdicional, para além do plantão judiciário, uma outra fase, uma outra faceta da atividade advocatícia perante o segundo grau é justamente consignada não só na atividade perante o desembargador, mas principalmente na chamada sustentação oral. E a partir de agora, deste módulo e nos módulos seguintes, nós vamos falar não só da questão relativa à sustentação oral propriamente dita, como também da questão referente ao contato com o desembargador, a apresentação de memoriais, e vamos tentar dar algumas dicas para o colega advogado que está iniciando sobre como estruturar essa atuação. Então, vamos para a tela. Aqui no slide nós colocamos as hipóteses em que o Tribunal de Justiça, por meio do seu regimento interno, admite a sustentação oral. Então vocês veem que no julgamento do recurso de apelação, e vocês podem tranquilamente pausar essa tela, podem fazer anotações, enfim, isso estará disponibilizado para vocês. No julgamento do recurso de apelação é admitido a sustentação oral, na ação rescisória, no mandado de segurança, na reclamação, na ação direta de inconstitucionalidade, na declaração incidental de inconstitucionalidade, na ação penal originária, entre outras. Existe uma lista bastante circunstancial aqui. Em todas essas situações descritas nesses pontos, é permitida a chamada sustentação oral, certo? E essa sustentação oral, regra geral, ela é uma sustentação oral feita perante o órgão fracionário, a partir do momento em que é encerrado o relatório, feito pelo desembargador relator, em que o advogado, e não só o advogado, mas o advogado de cada uma das partes,
que estejam efetivamente naquele determinado processo, mas também do Ministério Público, caso o Ministério Público se faça presente, vão poder fazer manifestações orais que podem, de alguma forma, auxiliar na formação do convencimento dos desembargadores. Lembrem-se que no âmbito do Tribunal de Justiça, no âmbito dos órgãos fracionários do Poder Judiciário de Alagoas, as decisões, ou de Alagoas não só, mas de todo o país, né, nos órgãos colegiados, as decisões não são tomadas individualmente. O poder jurisdicional recai no órgão fracionário. Quem tem poder jurisdicional, regra geral, é a Câmara Criminal. Quem tem poder jurisdicional, regra geral, é a Câmara Civil. Então, vejam que o desembargador, a função do desembargador relator é justamente ter contato físico com o processo, a partir daí formular o seu voto, e esse voto ele é estruturado em duas partes, um relatório onde ele indica os principais elementos relativos àquele processo, para que os demais desembargadores que não terão conhecimento específico do feito possam tomar conhecimento a partir da redação trazida pelo desembargador relator, e, numa segunda parte, ele vai proferir o seu voto, a sua decisão, aquilo que ele acha que deve prevalecer em relação aos demais desembargadores. Então, havendo sessão de julgamento e em sendo pleiteada a habilitação para a sustentação oral, a partir do momento em que o desembargador terminar de ler o seu relatório, o advogado que assim quiser, o advogado que assim pleitear, que pugnar, ele pode eventualmente fazer a sua sustentação oral. Essa sustentação oral, ela não tem um regramento próprio de como ela deve proceder. Mas, obviamente, que em face da quantidade de processos que são colocados a julgamento, da forma em que os desembargadores, em que os ministros no STJ, no STF, ou os desembargadores no TJ apreciam essas matérias, é importante que o colega advogado tenha ideia desse processamento, tenha ideia de algumas dicas, de algumas regras gerais que poderiam ser colacionadas em relação a essa ênfase. Claro, cada advogado tem uma dinâmica diferente nisso. Cada advogado tem uma estrutura diferente nisso que tem a ver com o seu estilo. Mas uma coisa é certa, a apresentação não pode ser expansiva o suficiente para se tornar cansativa para os desembargadores. Lembrem-se, eles vão julgar uma série de processos naquela mesma data e, obviamente, é função do colega advogado, nessa fase de sustentação oral, tentar trazer para si e para o seu processo e para o seu feito e para o seu cliente a atenção dos demais desembargadores. Então vejam que nesses processos que estão aqui, nessas hipóteses em que é admitida a sustentação oral, o advogado deve necessariamente pleitear a sua habilitação para fazê-lo. Então, no módulo seguinte, nós vamos falar de como proceder a essa sustentação oral e dar algumas dicas de como realizá-la, né? Quais são as etapas de uma sustentação oral bem feita? O que é que o colega advogado deve se preocupar e, principalmente, o que ele não deve fazer? Então, agradeço mais uma vez a atenção e me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas, convidando a colega a assistir o nosso próximo módulo.